Romanos, capítulo 1, verso 16. Coisa linda que Paulo diz para a gente nesse texto. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tá bom. Gente, Paulo está dizendo aqui que ele não se envergonha do Evangelho. E por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho, ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a gente está conversando um pouquinho, desde semana passada, sobre o que é o Evangelho. Como a gente precisa disso, irmãos. Porque o que faz diferença na nossa vida é o Evangelho. Por exemplo, eu não sei se você já participou de palestras motivacionais, não é? E você vê a palestra e tal, e às vezes a palestra até é legal, e você sai animado. Mas daqui a uma semana, daqui a 30 dias, parece que você precisa de outra palestra motivacional para dar um up, não é? Evangelho não é palestra motivacional. E às vezes parece que tem uma versão gospel de palestra motivacional. Tem lá uns textos da Bíblia, se usa alguns textos, mas a pessoa parece mais um coach do que um pregador. Está lá o texto, tem o texto. Mas a sensação é que é um coach gospel. Mas você não ouviu o Evangelho. Você não ouviu a verdade do Evangelho. Você ouviu uma palestra que só lhe fez sentir bem, mas para a semana parece que a bateria descarregou, aí tem que carregar de novo aquele negócio. E aí, às vezes, pessoas vivem nessas rodas vivas, né? Buscando essas coisas. O que nós precisamos, antes de tudo, é uma vida centrada no Evangelho. Tá? Não estou querendo dizer que você não possa ouvir uma palestra motivacional. Uma palestra motivacional como palestra motivacional. E sempre comparando aquilo à luz do Evangelho. E sempre comparando aquilo à luz do que a Bíblia nos ensina. À luz do que as Escrituras nos ensinam, né? Porque tem algumas questões, por exemplo, eu já li coisas que tem um capítulo do livro que o cara diz assim: você é o maior vencedor da história. Eu disse: vou ler esse negócio. Aí eu começo a ler. Aí ele fala sobre o espermatozoide. E aí todo mundo sabe como é o processo, né? Ou seja, ele claramente quer me fazer sentir bem com aquilo que ele está dizendo. E aí ele fala sobre os milhões e milhões de espermatozoides que estavam correndo em direção ao óvulo da nossa mãe. Mas quem foi que chegou? Foi você. Então você é o cara. É o campeão. Aí pronto, você é o maior vencedor da história. Aí termina aquele capítulo dizendo: eu sou o maior vencedor da história porque eu competi com milhões e milhões, e quem entrou no óvulo da minha mãe fui eu. Tá.
Mas eu acho que tem maneiras mais sólidas de nós entendermos por que de fato somos vencedores. Por que nós somos vencedores? E o que nos faz sermos vencedores? Há maneiras mais firmes, mais abrangentes do que essa. Eu creio que há. E o Evangelho nos mostra isso. Não há nada que possa nos dar uma autoestima adequada. Nada que possa nos dar uma autoestima coerente do que a palavra de Deus. Você quer ter uma autoestima? Não um complexo de estima, não um complexo de superioridade nem de inferioridade, mas uma visão real das coisas e que nos mostra o nosso verdadeiro valor. Isso está em Cristo. Isso está no Evangelho da graça de Cristo. Então, o Evangelho, irmãos, ele muda tudo. Absolutamente tudo. A palavra de Deus muda tudo. Até a maneira como a gente estuda, trabalha, se esforça. Você já ouviu? Eu já ouvi isso várias vezes. Gente que diz assim: na faculdade você tem duas alegrias. Duas. Uma é quando entra, mas tem outra. A outra quando sai. E aí o cara passa lá 4, 5, 6 anos ralando. 7 anos. Tem um irmão aqui da igreja que ele disse: pastor, eu passei 7 anos no meu curso. De tão difícil que foi o meu curso. O curso dele deve ser de 5 ou 6 anos. 7 anos, pastor, 7 anos. Mas quando você conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, como disse um cara que eu tenho até dificuldades teológicas com ele, mas ele diz assim: você consegue sofrer com categoria. Sofra, saiba sofrer com categoria. Foi esse o sotaque dele. Porque você vê sentido na vida. Você diz: eu estou vivendo isso aqui, está difícil, mas eu quero que Deus seja glorificado nisso que eu estou fazendo. Estou fazendo esse negócio aqui, está complicado, mas eu estou fazendo porque Deus quer que eu faça isso. E Deus vai ser honrado nisso. Esse trabalho aqui está muito difícil, mas Deus vai ser glorificado, então eu vou fazer o melhor para a glória de Deus. E o que é que nos dá isso? É a palavra de Deus. Senão a gente vai vivendo aquela vida de atos. Você já viu gente que vive a vida de atos? Ele fica sempre esperando o término de alguma coisa ou o começo de outra. Gente que vive de festa em festa. Você conhece gente assim? Que ele termina uma festa e ele já fica pensando: a outra festa. E o dinheiro que ele ganha já é pensando nisso: eu vou ganhar dinheiro porque eu visto uma roupa boa, eu vou ganhar dinheiro porque eu vou ter dinheiro para viajar, eu vou ganhar dinheiro porque eu posso ir para as festas. Mais nada. A vida é só isso. Ou como diz aquele apresentador famoso, né? Hoje é sexta-feira. Né? E aí quando chega no domingo à noite, amanhã é segunda-feira, graças a Deus. Estou vivo. Vou continuar glorificando a Deus e produzindo para Deus. Vamos voltar. Vamos pensar aqui sobre isso. Sobre esse Evangelho, irmãos, que nos muda, que nos transforma, que nos revoluciona, que nos sara. A gente já viu várias coisas aqui, então só vou passar falando que o Evangelho é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo, certo? Então o Evangelho é uma mensagem que a gente recebe e que nos avisa que nós fomos resgatados de um perigo. O Evangelho é uma notícia, e é uma notícia capaz de transformar toda a nossa existência. Nós vimos que esse Evangelho,
ele é uma boa notícia. Ele não é um bom conselho, ele é uma boa notícia. Uma boa notícia. Nós vimos, amados irmãos, que essa palavra, evangelho, ou proclamar as boas novas, evangelho significa boas novas, boas notícias, ou aquele que proclama as boas novas, aparece no Novo Testamento cerca de 133 vezes. E o J. Carson, ele fala sobre o evangelho, e ele diz que o evangelho é notícia, é uma boa notícia. E se ele é uma boa notícia, é uma notícia que deve ser anunciada. Então, só para aqueles que não estavam aqui semana passada, evangelho então é uma boa notícia que anuncia que nós fomos resgatados, que nós fomos livrados de um perigo. Avançando. Mas nós fomos resgatados de quê? Nós vimos isso semana passada. De que perigo nós fomos salvos? O apóstolo Paulo diz que nós fomos resgatados da ira vindoura. E de quem é essa ira? De Deus. Nós vimos semana passada que há um Deus que é amor, mas há um Deus que se ira. A ira não é uma força impessoal, é a ira de Deus. E por que Deus, o Deus justo, o Deus santo, ele se irou? O que nós fizemos de tão grave que fez Deus se irar? Hein? O pecado. E o que é o pecado? É a desobediência. Oi? Qualquer transgressão da lei de Deus, né? O breve catecismo diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão da lei de Deus. Então, o pecado ele é tão grave que ele traz a ira de Deus. Por causa do pecado, a nossa relação de Deus ela foi rompida, a nossa relação com Deus. Esse é o nosso maior problema. O nosso maior problema é que, por causa do nosso pecado, a ira de Deus está sobre as vidas que não foram perdoadas. Esse é o nosso maior problema. Tá? Estava conversando com uma pessoa que teve que denunciar uma determinada outra pessoa, um vizinho, porque o vizinho inventava, parece, de construir uma casa. Não tem problema. Ele inventava de fazer a obra todos os dias, não tem problema. O problema é que 4 horas da manhã, ele começava um barulho ensurdecedor. Ele usava uma máquina lá, uma serra, alguma coisa que ele usava. 4 horas da manhã. Foram pedir para ele, educadamente, ele não atendeu. Ele teve que ser denunciado à polícia. Mas às vezes o nosso maior problema não é esse. O nosso maior problema não é nem a enfermidade, não é nem o desemprego, problemas gravíssimos, né? O nosso maior problema não é nem a falta de emprego, ou o emprego que está nos dando tanto trabalho. O nosso maior problema não é o patrão, não é o empregado, não é o sogro, não é a sogra, não é a mulher, não, nada disso. Não é o marido, nada disso. O maior problema do homem é que o homem, por causa do seu pecado, ele se separou de Deus e ele está debaixo da ira de Deus. Há uma maldição que recai sobre toda a criação. E aí nós vimos semana passada, e para a gente retomar, que porque a gente se separou de Deus, o que foi que aconteceu? É aquela situação que acontece
que afeta todo o resto. Então, por exemplo, existem áreas do carro que, se der problema naquela área, o carro não funciona. Não é verdade? Se a bateria descarregar, é só a bateria, acabou, não funciona. O que aconteceu? Como o pecado rompeu a nossa relação com Deus, o resto da gente não funciona direito. Então, nós nos tornamos pessoas em mau funcionamento. A gente não consegue desempenhar a nossa vida direito, porque a nossa relação com Deus foi rompida. Então eu falei na semana passada, e aí eu fui para Gênesis capítulo 3, que é o relato da queda, que nos mostra que, porque a gente se separou de Deus, todos nós pecamos, nós psicologicamente nos separamos de nós mesmos, ou seja, nós sentimos vergonha e nós sentimos medo. Ou seja, os problemas psicológicos da humanidade, eles podem ter N causas, mas eles têm uma causa matriz. Qual é a causa mãe? A causa mãe é o pecado. A causa mãe é o pecado. Então, nós nos separamos psicologicamente de nós mesmos. Nós temos vergonha, nós temos medo, nós temos complexos, nós temos um monte de coisa. De vez em quando eu digo, aqui na igreja, fala sério, gente. E não se sinta constrangido ou constrangida com isso. A gente tem traumas enormes. A gente às vezes tem esquisitices na nossa alma, não é verdade? Complexos os mais estranhos. Por quê? Por causa da queda. A causa é essa. Só que aí tem as outras causas decorrentes, às vezes uma criação inadequada, às vezes as pessoas que foram autoridades sobre nós, pais, professores, falaram coisas que nos feriam, e nós crianças, e a gente não conseguiu lidar com isso. Mas o Evangelho lida com isso. Isso é maravilhoso. Como o Evangelho, ele consegue, uma mensagem do Evangelho é capaz de ir nos curando. Por exemplo, por causa do nosso pecado, nós estamos separados de Deus, nós então nos separamos socialmente uns dos outros, nós temos problemas. Adão e Eva tiveram vergonha e medo. Adão começou a acusar Eva, a gente já falou por isso, a mulher que tu me deste. Ou seja, por que a gente tem problema de relacionamento? Os nossos problemas de relacionamento, eles têm uma matriz. E a matriz é: um dia nós nos desconectamos de Deus. E porque nós nos desconectamos de Deus, a gente passou a se desconectar daqueles que são a imagem de Deus. Então, porque a gente vive numa humanidade em que as pessoas vão conviver umas com as outras, e elas brigam, e elas se ofendem, e elas se machucam, e elas se ferem. Por quê? Porque um dia nós nos afastamos daquele que era capaz e é capaz de nos fazer plenamente ajustados. Por estarmos separados de Deus, nós estamos fisicamente separados da própria natureza. Gênesis 3, aquilo que Deus disse para Adão: vai produzir a terra cardos, abrolhos e espinhos, e para você ganhar o seu sustento, você vai ter que suar. E mulher, os sofrimentos da tua gravidez vão se multiplicar. Então você vive hoje relações com a natureza estranhas. Ao mesmo tempo que você tem um grupo que não está nem aí para a natureza, um grupo que polui mesmo, um grupo que usa coisas que não deveriam usar, e joga as coisas na rua, e pode usar um copo de plástico que passa
Anos e anos e anos e anos e anos, dizem os especialistas, para se decompor, mas ele usa 2, ele usa 3, ele usa 4, ele usa 5. Ele está na rua, come alguma coisa, não consegue guardar. Tem umas sacolinhas hoje, irmãos, que você bota lá na marcha do carro, mas ele pega aquele negócio e joga na rua. Eu passo no centro todos os dias. Você sabe onde eu moro, né? Fora da civilização. Sabe onde é a minha rua, né? É fora da civilização. Eu já alenquei as razões, e quem for lá vai testemunhar isso. Mas veja, a minha casa é perto do centro. Então eu passo no centro várias vezes. E tem que passar. Só se fizer uma volta enorme. Irmãos, às vezes eu passo no centro, a gente teve evento aí, né, na cidade. E aí eu passo no outro dia, segunda-feira, cedo, outro dia da semana, e eu olho para o centro. É sujeira, meus irmãos. É sujeira. É impressionante. E está lá aqueles, como é que chama aquele negócio verde? Aquelas caixas, está lá. Só é andar 10 metros, 15 metros, 20 metros, abre e joga, mas não. Joga na rua. Tem gari, né? Não joga. É um negócio, né? Uma cultura que a gente tem, né, irmãos? Né? Uma cultura. Né? Às vezes as pessoas estão limpando aqui, né? Não ia nem falar isso, né? Assim, estão limpando aqui a cadeira. Aí quando vê, tem chiclete, irmãos, colado nas cadeiras. Chiclete. O cara entrou no culto mascando chiclete. E ele conseguiu tirar o chiclete, deixar na cadeira e foi embora. Ó. Chiclete, é papel de bala, é copo, é um negócio. Entendeu? Negócio assim estranho demais. Mas bem, vamos voltar. Estou tranquilo hoje, irmãos. Estou calmo, não estou nervoso, está tudo bem. Estou na paz. Então assim, mas voltando a essa questão, ou a sociedade desmata a natureza e destrói, ou ela adora. E aí tem aquelas pessoas que, para preservar a natureza, diz que a natureza é a mãe, e nós precisamos proteger a nossa mãe, porque a nossa mãe é isso e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. E em nome da proteção da natureza, cara, faz absurdos. Em nome da bandeira da proteção à natureza, às vezes não se supre necessidades de pessoas. Por quê? A mãe natureza tem que ser cuidada. Então a gente precisa ter um equilíbrio bíblico. O fato é que nós entramos em conflito com a natureza, né? E a gente tem algumas coisas estranhas por causa do pecado. Você vê um ser desse tamanho, às vezes é desse tamanho, às vezes é desse tamanho. Ele tem asas. Nossa, não sei nem o nome daquilo. De vez em quando voa. E tem tantos de nós que correm daquilo. Barata. Um ser absolutamente assustador, não é verdade? Horripilante. Ou seja, quando eu penso nesse episódio, eu disse, realmente tem algo errado com a gente. Não é verdade, meus irmãos? Tem algo errado com a gente. Não era nem para a gente ter medo de cobra. Mas tem medo de cobra, e a cobra, obviamente, existem as cobras que são letais, né? Por causa da queda. Então a queda, ele gerou esse nosso conflito com a natureza, e a gente vive assim, nessa luta. Meu Deus, tem gente que se vê uma rã. Ele sobe em cima da cama, grita, e se não tiver alguém dentro de casa, aquele ser não vai sair dali, né? Por causa da queda. Mas vamos lá.
vamos caminhar. Então, irmãos, o fato é que, porque nós estamos separados de Deus, a terra foi amaldiçoada, né? Mas graças a Deus que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Mas o texto continua, por favor. Você vai observar então, que desde o Éden, desde a queda, a gente vive num mundo de sofrimento, de pobreza, de desastres naturais, de guerras, de envelhecimento e de morte. E tudo isso é resultado do pecado. E o pecado ocasionou a ira e a maldição de Deus sobre o mundo. O mundo está desajustado. O mundo, o cosmos e os habitantes do mundo estão desajustados. E nós precisamos ser resgatados. E o que vai resgatar todas as coisas, sabe o que é? É a relação com Deus. Somente a relação com Deus vai resolver todos os nossos problemas. Alguns aqui e outros só serão solucionados na eternidade. Somente a relação com Deus. Então, o que o Evangelho anuncia, irmãos? O Evangelho anuncia que nós fomos resgatados ou salvos, obviamente aqueles que creem em Jesus. O Evangelho anuncia que os problemas da humanidade não são a causa, são apenas o sintoma. Aliás, os problemas da humanidade são sintomas, e a nossa separação de Deus é a causa. É a causa. O Evangelho nos mostra que em Cristo Jesus, todos nós podemos ser reconciliados com Deus. Tudo certinho até aí, irmãos? Uma dúvida? Está claro? Simples, né? Fácil demais. Então vamos lá. Então, o que o Evangelho, portanto, ele vai anunciar? Ele vai anunciar o que Jesus Cristo fez para restaurar o quê? O nosso relacionamento com Deus. Que a causa matriz de todos os nossos problemas é a quebra da nossa relação com Deus. Não significa que quando você converte-se a Cristo, todos os seus problemas acabaram. Não. A gente ainda vai ter problemas, porque nós vivemos num mundo caído. E às vezes alguns problemas vamos ter por sermos crentes. Não é verdade? A gente vai começar a perseguir a gente vai começar a nos criticar, porque a gente é crente, mas louvado seja Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então o Evangelho proclama esta obra de reconciliação. Presta atenção. Tornar-se cristão é uma mudança de condição. O que significa isso? Tornar-se cristão não é uma mudança meramente de religião. Tem gente que pensa que ser cristão é simplesmente mudar de religião. É por isso que tem algumas pessoas que vivem num mau testemunho terrível, mas dizem: eu sou evangélico. Tem gente brigando por aí dizendo que é evangélico. Tem gente posando nua dizendo que é evangélico. Tem gente indo para as festas de carnaval dizendo que é evangélico. Tem gente vivendo um sincretismo religioso dizendo que é evangélico. Tem gente casando, separando, 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 reticências dizendo que é evangélico. Tem de tudo, irmãos. Tem de tudo. Então, tornar-se cristão, meus amados irmãos, é uma mudança de condição. Esse texto, 1 João 3,14, diz assim: o que aconteceu conosco por causa do Evangelho? Quem crê em Cristo, presta atenção, nós passamos da morte para a vida. Dá para diferenciar um morto de um vivo? Sim ou não? Sim, né?
Às vezes tem aquelas situações de pessoas que morrem, sempre tem, né? E às vezes tem as pessoas que morrem e ficam assim, deformadas, mas às vezes tem as pessoas que morrem, e como eu lido muito com funeral, inclusive o pastor Ars precisou ir para um funeral, lá a mãe de Suzana de Valdir, né, 90 anos, estava internada e terminou falecendo. Valdir e Suzana, a mãe de Suzana. Mas às vezes tem aquelas pessoas que morrem e aí a gente ouve, mas ele está tão bonito, né? Parece que está dormindo, né? E aquilo para alguns corações é até um consolo, né? Mas há uma diferença radical do morto para o vivo. Ninguém nega. Ser cristão é isso. É sair da morte. E o que é morte na Bíblia? Morte na Bíblia é separação de Deus. E não foi isso que nós falamos? Nós estarmos separados de Deus. Então o Evangelho anuncia que em Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus. O que acontece quando você é cristão? Quando você é cristão, você sai da morte, ou seja, da separação de Deus para a vida, para a comunhão com Deus. É algo radical. Ou seja, você sabe diferenciar um morto de um vivo? Sabe. E os sinais de que uma pessoa está morta em Cristo são claros, morta sem Cristo são claros. E os sinais de que uma pessoa está viva em Cristo também são claros. Parênteses, isso não significa que você deve chegar para as pessoas e começar a identificar. O identificador de crente. Crente, não crente, crente, não crente, e crente, não crente. Não é isso. Mas significa que quando nós temos a vida de Deus, irmãos, tudo muda. Você já viu aquela situação, o cara chega para o outro e diz assim, você é crente? Ele diz assim, mais ou menos. Ou é crente ou não é crente. Você é crente? Não, eu vou para a igreja. Você é salvo? Não sei. Veja, ou a pessoa está em Cristo, ou ela não está em Cristo. Tá? Ou a pessoa foi perdoada ou não foi perdoada. Ou ela foi aceita ou não foi aceita. Ou ela tem a vida eterna ou ela não tem a vida eterna, gente. Lembra de um livro antigo do pastor Hernandes? Quase salvo, porém fatalmente perdido. Às vezes as pessoas querem justificar alguns relacionamentos afetivos, pecaminosos, dizendo assim, não pastor, mas assim, ele é neto de um irmão da igreja tal. Tá. Não, mas ele gosta da igreja. Sério? Não, mas ele foi criado no evangelho. Faz diferença esse negócio? Ou a pessoa é crente ou não é crente. Ou a pessoa é de Deus ou não é de Deus, irmãos. Ou a pessoa está viva ou está morta. Ou a pessoa foi perdoada e aceita, ou não foi perdoada e aceita. Então, o Martin Lloyd Jones, ele fazia uma pergunta diagnóstica para compreender a condição espiritual de uma pessoa. Presta atenção, ele dizia assim, ele chegava para a igreja dele, ele dizia assim, você está pronto agora para afirmar que é um cristão? Pergunta forte, né? Igual uma pergunta que eu fiz a um rapaz, né? Disse assim, você estava fazendo uma visita, e aí ele estava visitando uma família da igreja, ontem já, para as tantas, né, que a reunião do presbitério já terminou 4, depois eu fui para o trabalho da SAF, depois do trabalho da SAF eu fui fazer visita, depois fui fazer visita, eu fui para um momento de gratidão dos 15 anos, de uma irmã aqui da igreja. Veja, e aí eu perguntei, você está frequentando alguma igreja? Aí ele, quando parou, aí eu ri, né?
Ele disse bem assim, já entendi a resposta. Quando parou, acessou o cérebro para fazer a resposta, já sabia, não estava. Né? Aí convidei ele para estar aqui na igreja, tá? Uma pessoa que eu conheço já há um certo tempo. Congregue, não se preocupe, nós não vamos amarrar você lá. Vá. E vá ouvir o Evangelho. Então Martin Lloyd Jones perguntava assim: você está pronto agora para afirmar que é cristão? E esperava a resposta das pessoas. A pergunta de Martin Lloyd Jones não era o seguinte: você é bom? A pergunta de Martin Lloyd Jones não era: você é merecedor da salvação? A pergunta de Lloyd Jones é: você está pronto para afirmar que é um cristão? E Lloyd Jones dizia assim, vamos ler aqui por favor? A essência da salvação cristã é afirmar que Ele, Cristo, é bom o bastante e que eu estou nele. Então o Evangelho anuncia isso, que Jesus veio para nos resgatar. E o que é ser um cristão? Ser um cristão é estar em Cristo. E como é que eu sei que eu estou em Cristo? Quando eu percebo os sinais da vida de Cristo em mim. Como é que uma pessoa sabe que está em Cristo? Quando ela olha para Gálatas 5, 22 e 23 e diz: está acontecendo algo na minha vida. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu olho para aquilo e diz: eu não sou tudo o que eu deveria ser ou que eu quero ser, mas eu não sou mais o mesmo. O Espírito Santo está mexendo com a minha vida e me transformando de dentro para fora. Quando você chega a essa conclusão de que a vida de Cristo está fluindo em você, é porque o Evangelho entrou e está entrando no seu coração. Isso é ser crente, gente. Então, o Evangelho é essa boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar a nossa relação com Deus. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é estar em Cristo. Ser cristão é crer e descansar na obra de Cristo. Ser cristão é isso. Alguma pergunta, irmãos? Pergunta? Tranquilo, né? Tem um livro antigo. O título do livro em inglês é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Deu para entender? A morte da morte na morte de Cristo. Compreenderam, não? O que é que significa isso? Exatamente. A morte de Cristo matou a nossa morte. Não é fantástico? A morte de Cristo matou a morte da gente. Então, na cruz, Jesus matou a nossa morte com a sua morte. Por isso que o crente vive eternamente. Ele morre biologicamente, mas o corpo dele fica lá, descansando. O espírito vai à presença de Deus, diante do Senhor, e um dia Deus vai ressuscitar o corpo. Ou seja, a morte foi vencida. A morte foi vencida. O câncer foi vencido. A AIDS foi vencida. A osteoporose foi vencida. A pneumonia foi vencida. A tuberculose foi vencida. A velhice foi vencida. Todas as consequências do pecado na cruz foram vencidas. E Deus vai restaurar todos os seus filhos e todo o cosmos, o universo, por causa da morte de Cristo. Então, J.I. Packer, ele escreveu um ensaio sobre esse livro, e ele retrata que a frase Deus salva pecadores é um bom resumo do Evangelho. Então, se você fosse resumir o Evangelho, como é que eu vou resumir o Evangelho? O resumo do Evangelho é: Deus salva
pecadores. Deus salva pessoas que se afastaram dele. Deus salva pessoas que se tornaram inimigas dele. Deus as salva. Olhe isso aqui. Olha que coisa linda. Deus salva pecadores. Deus, o Jeová Trino e Uno. Todo mundo entende isso? Trino, 3 pessoas, um só Deus, né? Trino e Uno. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Jeová Trino e Uno, Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas trabalhando juntas com sabedoria, poder e amor, soberanos, para alcançar a salvação de um povo eleito. Olha a obra da salvação que é, irmãos. O Pai elegendo, o Filho realizando a vontade do Pai por meio da redenção. A palavra redenção significa libertar mediante o pagamento de um preço, tá? Deus nos libertou mediante o pagamento de um preço. Qual foi o preço, irmãos? A morte de Cristo. Continuando, o Espírito executando o propósito do Pai e do Filho por meio da regeneração. O que é regeneração? Transformação. É Deus nos dando vida. É a vida de Deus entrando na gente. É Deus mudando a nossa mente e mudando o nosso coração e nos dispondo para Ele. Porque o nosso coração não dispõe para Deus, o nosso coração dispõe para o pecado. Então, para o nosso coração se dispor para Deus, Deus precisa trazer o nosso coração para Ele, que a Bíblia chama nos dar um novo coração, nos regenerar, nos fazer nascer de novo. Veja aí o texto, vamos lá. Salva, então Deus, o Espírito executa o propósito do Pai e do Filho. Vamos terminar, viu? Salva do começo ao fim, faz tudo o que significa levar o homem da morte no pecado para a vida na glória. Olha o que Deus faz: planeja, conquista e comunica a redenção, chama e guarda, justifica, santifica, glorifica pecadores. Os homens como são encontrados por Deus, culpados, vis, desamparados, impotentes, incapazes de levantar um dedo para fazer a vontade de Deus ou para melhorar sua condição espiritual. É isso que Deus faz. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo executa a obra da salvação, ou seja, Deus salva pecadores. Tem notícia melhor do que essa? Tem notícia melhor do que essa? Às vezes alguém chega para a gente e diz: feio. Muitas crianças, né? Feio. E dependendo como tiver a estima da gente, a gente se abate com aquilo, né? Eu sou feio mesmo, né? Sou feio mesmo. Chato. Cabuloso. O Deus do universo, santo e perfeito, justo e verdadeiro, dono de todas as coisas, pegou o feio, pegou o chato, pegou o cabuloso e o transformou em seu filho e herdeiro de todas as coisas. Você tem coisa melhor do que essa? Fala sério. É por isso que o cristão, ele toma consciência do seu valor em Cristo. Quando ele não é cristão, ele fica doido. Então ele acha que o que vai dar valor para ele são outras coisas. Então ele fica
Se eu fizer isso, vão me dar mais valor. Se eu mudar isso, vão me dar mais valor. Se eu mexer nisso aqui, em mim, vão me dar mais valor. Se eu tiver mais isso, mais aquilo outro, vão me dar mais valor. Irmãos, o nosso valor está em Cristo. Nós nos tornamos os filhos amados de Deus. Os filhos amados de Deus. Então, o Evangelho é isso, irmãos. E aqui eu queria fechar, ou melhor, parar, né? Então, o Evangelho não diz respeito ao que nós fazemos, mas ao que foi feito por nós. Presta atenção. O Evangelho não diz respeito ao que a gente faz. Ninguém conquista a salvação, irmãos. Mas o Evangelho diz respeito ao que foi feito por nós. Mas, mesmo assim, o Evangelho resulta em um modo de viver completamente novo. Ou seja, a pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, ela vai ter um modo de vida novo. A graça e as boas obras são coisas distinguidas e associadas. Ou seja, onde a graça atinge, as boas obras aparecem. Onde há graça, há boas obras. Olha o que Martinho Lutero dizia. Martinho Lutero dizia: somos salvos só pela fé. É só pela fé. Mas não uma fé que permanece só. Deus, Ele, para salvar você, Ele precisou de uma coisa: fé. Mas essa fé não é sua, nem minha. Essa fé é um dom dele. Ele nos dá. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. É só pela graça mediante a fé. Mas Lutero dizia: mas quando há essa fé não permanece só. Ela produz boas obras. Então vamos ficar por aqui. Tem muita coisa para ser dito sobre isso. Eu queria saber se há alguma dúvida dentro de tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que a gente pensou e avaliou de maneira muito simples. Queria saber se há alguma pergunta. Todo mundo entendeu? Está claro? Então presta atenção. Certo? Presta atenção. Fé e obras não podem ser confundidas, mas não podem ser separadas. Somos salvos pela graça mediante a fé somente, mas quando somos salvos, essa salvação, ela vai produzir boas obras. Vamos orar? Para a semana a gente aprofunda alguns aspectos aqui, e a gente vai trabalhar os inimigos do Evangelho, e a gente vai tratar sobre algumas coisas que acontecem por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor.